Deixe-me lhe falar uma coisa importante sobre a oração. Espero que você me escute com muita atenção sobre isso. A oração, ela é algo ela é tão conhecida, ela é tão natural, ela é tão comum, que pode parecer em algum momento algo desnecessário ou sem muito retorno. Aparentemente, alguém pode dizer assim, a relação de custo-benefício, né? Para a gente viver orando, não é legal. A gente precisa planejar, agir, tomar determinadas atitudes. Meu querido, deixe-me lhe dizer uma coisa. Para os professores, eu sou professor, né, também, mas para os professores, eu não sou professor de língua portuguesa, mas para os professores de língua portuguesa e para nós que lembramos do que estudamos em língua portuguesa, nós sabemos que o verbo só é verbo em primeira instância porque ele exprime uma ação, né? O verbo, ele exprime, ele revela, ele denota, ele demonstra uma ação. Quando você fala um verbo qualquer que seja, você está fazendo alguma coisa, você está agindo, porque o verbo exprime uma ação. A oração também é um verbo. A palavra oração, claro, a oração, não é palavra oração, não, mas orar é um verbo. Então, quando oramos, quer dizer, orar por ser um verbo, orar é uma ação. Então, quando oramos, estamos agindo. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando oramos, já começamos a agir. A oração, ela é melhor. Por que ela é melhor, em certo sentido? Por que a gente tem que começar agindo, não já agindo, tomando atitudes? Por que a gente não pode já logo tomar atitudes de forma compulsiva, sei lá, não é? Pode parecer, porque se a gente vai já na lata, é coisa compulsiva, sem refletir, sem pensar, sem raciocinar. Por que a gente já não vai planejando logo para colocar as coisas em ação antes de orar? Porque, meu querido e minha querida, a oração é uma ação que já vai nos dar clareza, que já vai nos fazer refletir. A pessoa que ora, ela começa muito bem, ela começa a agir na vida muito bem. Por isso, a gente tem essa prática espiritual de sempre ensinar aos membros da igreja, há séculos, né? Se ensina aos membros da igreja que a primeira coisa que você faz no dia é orar, mesmo se preparando para ir trabalhar. A melhor coisa que você faz é orar no primeiro momento, quando você acorda. Por quê? Porque isso te dá clareza. Por isso a gente já não começa agindo, não. A gente primeiro ora. Orar é agir, orar é ação. Então, quando oramos, já começamos a agir, mas da melhor maneira. Então, se alguém começar, você ouvir, não precisa orar tanto. Querido, quem está orando tanto? Não é? O que é tanto? Não existe isso de orar tanto. Orar nunca é demais. Se você pudesse orar 24 horas por dia, estava tudo bem também. Qual é o problema? Ao contrário, não é? É que a gente não consegue fazer isso. Mas não existe orar tanto. Não existe orar demais. Não existe isso, certo? Né? Às vezes é uma forma de se expressar, mas é equivocada. Não existe orar tanto. Não precisa orar tanto. A gente tem que agir. Não, meu querido, nós temos que orar, sim. Orar já é agir. Né? Por que vocês acham que tem tanta coisa escrita sobre oração na Bíblia? Por que você acha que o caminho natural descrito na Escritura para a sua relação com Deus, primeiro lugar, é a oração? Não é adorar? Gente, adoração, louvor, ações de graças, entrega, consagração, petição, intercessão,
são os tipos de oração mais comuns na Bíblia. Gostaram dessa aí? Tudo isso é oração. Então, por que vocês acham que há tanta descrição sobre orações na Escritura Sagrada? Porque esta é a primeira e maior forma de nos conectarmos com Deus todos os dias. Ora, quando eu oro ao Pai, Ele me traz luz, entendimento, Ele acalma o meu coração. Por que vocês acham que nos Salmos nós precisamos entender isso? Por que a Escritura fala tanto sobre oração? Porque a Escritura fala tanto sobre oração. Não é para a gente não orar. Ou para alguém dizer, não, está orando demais. Tem sentido isso? Meu querido e minha querida, não tem sentido isso. Não é? Então, por que está escrito tanto sobre oração? Tantas manifestações diferentes da comunicação com Deus? Porque este é o caminho natural, espiritual e maior de nossa comunhão, de nossa conexão com o Pai, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com queira. Então, nós precisamos entender que quando nós oramos, nós já estamos agindo. Você quer anotar isso aí? Se você tiver comigo, como a gente faz no Facebook, escreve aí. Já, né? Já escreve aí, né? Que a oração é o seu maior, é a sua maior e melhor forma de se comunicar com Deus. Escreva isso aí.